Meus pais me humilharam no meio de todos os familiares, dizendo que eu era um fracassado e uma decepção, e que o meu irmão era o único que deu certo. Então mostrei algo que fez eles calarem a boca. Desde que me entendo por gente, sempre soube que havia algo errado. Meu irmão Lucas era a estrela da casa, o menino de ouro, o milagre que meus pais tanto ostentavam. Já eu era o acidente, o erro que eles toleravam por obrigação. Cresci escutando que eu deveria ser mais como ele. Lucas tirava um 7 e ganhava presente. Eu tirava 9 e escutava. Fez mais que sua obrigação. Na escola, minha mãe nunca ia às reuniões comigo. Sempre inventava uma desculpa. Trabalho demais. Dor de cabeça. Seu pai vai. Mas para Lucas, ela faltava o dia inteiro no emprego só para estar lá, sorrindo como se fosse a mãe do ano. Eu era invisível até quando tentava ser visto. Quando entrei no time de vôlei, ninguém apareceu no meu primeiro jogo. Quando Lucas entrou na banda da escola, fizeram festa, compraram um uniforme novo, convidaram os vizinhos. Aos 12 anos, ouvi meu pai dizer para minha tia no telefone: "Só o Lucas vai dar orgulho para essa família. O outro? Bom, a gente tenta lidar." Eu estava no corredor, com um trabalho de ciências nas mãos, louco para mostrar meu primeiro 10. Voltei pro quarto sem dizer nada. Que orgulho eu poderia dar a alguém que já me considerava um fardo? Na adolescência, as coisas pioraram. Comecei a me destacar nos estudos, mas nunca foi o suficiente. Ganhei uma bolsa parcial para um curso técnico. "Ah, mas o Lucas vai fazer engenharia numa federal", disseram. Tentei meu primeiro estágio e ouvi de minha mãe: "Você devia agradecer por ainda morar aqui. Se fosse para depender de você, estaríamos passando fome." Passei a comer calado, dormir cedo, evitar conversas. Cada palavra virava arma. Certa vez cometi o erro de dizer que sonhava em morar sozinho um dia. Meu pai soltou uma gargalhada tão debochada que até hoje ecoa na minha memória. "Você? Sozinho? Vai morrer de fome no primeiro mês. Se não for o Lucas para te ajudar, você vira mendigo." Ninguém nunca me perguntou como eu estava. Nunca quiseram saber meus planos, meus gostos, meus medos. Quando ficava doente, era frescura. Quando chorava, era drama. Quando calava, era grosseria. E o Lucas? Ah, ele podia errar, mentir, quebrar regras, bater o carro. Tudo era perdoado com um sorriso. Com um "ele é jovem, está aprendendo." Aos 18 tentei sair de casa. Arrumei um emprego simples num escritório e um quartinho minúsculo numa pensão. Quando contei, minha mãe chorou como se eu tivesse matado alguém. Disse que eu estava abandonando a família, que era ingrato, que só pensava em mim. Meu pai disse que eu ia voltar com o rabo entre as pernas em 3 meses. O Lucas só riu, como sempre fazia quando algo me feria. Durou 2 meses. A pensão era infestada de baratas. O chefe abusava da boa vontade de estagiários, e meu salário mal dava para comprar comida. Voltei para casa cabisbaixo. Eles adoraram. Meu pai soltou um "eu avisei" antes mesmo de eu atravessar a porta. Minha mãe fez questão de espalhar para toda a família no almoço de domingo que o pobrezinho não durou nem 3 meses no mundo real. Foi nesse almoço que, pela primeira vez, me chamaram de fracassado em voz alta, na frente de todos. Minha avó tentou me defender, mas foi interrompida por meu pai. "Mãe, não passa a mão na cabeça dele. A realidade é dura e ele precisa ouvir. Esse aí nunca vai sair do lugar." Senti as lágrimas queimando meus olhos, mas não dei esse gosto a eles. Comi em silêncio e saí antes da sobremesa. Comecei a guardar tudo. Cada palavra, cada olhar de desprezo, cada gesto de rejeição. Era como se minha existência fosse uma dívida que nunca poderia pagar. Trabalhei duro, em silêncio. Estudava à noite, fazia bicos aos fins de semana. Enquanto Lucas pulava de curso em curso, de namoro em namoro sendo sustentado, eu subia degrau por degrau, sangrando por dentro, mas seguindo. E foi aí que, anos depois, recebi um convite para mais um grande almoço em família. Já não morava mais com eles, graças a um esforço quase sobre-humano. Estava melhor financeiramente, mas fingia estar na mesma para não levantar suspeitas. Nesse dia, algo dentro de mim dizia que seria diferente. Levei minha velha pasta de couro, dentro dela um envelope. Um envelope que daria início ao fim. O almoço de família estava no mesmo tom de sempre. Os holofotes em cima do Lucas. Meu irmão havia conseguido um cargo incrível. Graças a um contato do meu pai, uma vaga arranjada. Como sempre foi. Todos batiam palmas, brindavam, elogiavam. Eu, como de costume, fui praticamente ignorado. Só perguntavam: "Tá trabalhando ainda naquele lugarzinho, né?" Com desdém disfarçado de interesse. Eu sorria, calmamente, esperando. Minha mãe fez um brinde. Dedicou a Lucas. Meu pai aproveitou para soltar mais uma pérola. "Nem todos aqui têm o que comemorar. Mas pelo menos temos um filho que deu certo." As risadas foram altas. Minhas mãos tremiam sob a mesa.
não de raiva. De antecipação. Foi então que tirei a pasta do lado da cadeira. Abri lentamente e coloquei o envelope branco sobre a mesa, empurrando na direção dos meus pais. Acho que está na hora de vocês verem isso, disse num tom tranquilo. Minha mãe pegou o envelope, meio confusa. Meu pai tirou os papéis e começou a ler. No início, a expressão era de desinteresse, mas à medida que os olhos corriam pelas linhas, a cor de seus rostos foi mudando. Minha mãe franziu a testa. Meu pai arregalou os olhos. O silêncio caiu sobre a mesa. Todos perceberam a mudança de clima. Isso é verdade? Minha mãe gaguejou. Cada palavra, respondi. E cada número também. O envelope continha documentos, extratos bancários, registros de empresa, escritura de um imóvel e um contrato com uma multinacional. Tudo em meu nome. Eu havia construído meu próprio negócio do zero. Não só estava bem, como era dono de uma empresa sólida, lucrativa e em expansão. Nos últimos 2 anos, meu faturamento superou 6 dígitos. Eu, o fracassado, tinha vencido. E escondi isso deles porque sabia o tipo de sangue que corria nas veias da minha família. Meu pai soltou o papel como se queimasse. Por que esconder isso da gente? Ele perguntou mais ofendido do que orgulhoso. Porque vocês nunca se importaram, respondi. E porque agora vai começar o que vocês realmente merecem. Vi o pânico se instalar nos olhos da minha mãe. Como assim? Cruzei os braços. Vocês me humilharam por anos, me diminuíram, me fizeram acreditar que eu era inútil. Vocês construíram o ego do Lucas com tijolos feitos do meu sangue. E agora? Agora vocês vão pagar cada centavo de dor que me causaram. Isso é ridículo, disse Lucas, rindo nervoso. Tá se achando o vingador agora? Olhei direto nos olhos dele. Ridículo é um adulto mimado. Sustentado pelos pais aos 32 anos, se achando o centro do universo. Mas não se preocupe, maninho. Você também vai sentir a queda. Me levantei. Peguei a pasta. Esse foi o último almoço que fui convidado como escada pro ego de vocês. Da próxima vez que ouvirem meu nome, será através de um advogado. E saí, deixando o silêncio mais ensurdecedor do que qualquer grito. Naquela noite comecei os primeiros passos da minha vingança. Tinha planejado tudo em segredo nos últimos meses. Minuciosamente, com paciência. Sabia de cada dívida que meus pais escondiam, cada favor que deviam, cada contato influente que usavam para limpar a imagem do Lucas. Sabia do falso currículo, que ele enviou para a empresa onde foi indicado, e que tudo aquilo era uma farsa montada por meu pai para fingir sucesso. Comecei ligando para essa empresa do Lucas, anonimamente, claro, enviando documentos que provavam que o diploma dele era falsificado, comprado online, e-mails falsos usados para preencher requisitos. Uma semana depois, ele foi dispensado discretamente, por cortes internos. Mas eu sabia. Eles sabiam. A segunda parte foi com meu pai. Ele mantinha negócios paralelos em nome de terceiros, inclusive um com um amigo antigo que devia favores a mim, e não a ele. Bastou uma conversa para que alguns documentos aparecessem e fossem enviados ao setor de fiscalização local. Em menos de um mês, uma investigação começou a cercá-lo. Minha mãe sustentava uma pose de moralista. Era membro de um grupo religioso, pregava sobre honestidade e família, mas eu sabia que desviava doações para fins pessoais. Também sabia quem descobriu isso. E quem poderia provar. Bastaram 3 conversas. 3. E o escândalo começou a circular em mensagens anônimas entre os membros do grupo. Eles tentaram me ligar. Mandaram mensagens. Primeiro em tom de surpresa. Depois de súplica. Por fim, de ameaça. Ignorei todas. Era só o começo. Depois que tudo começou a ruir, eu pude finalmente dormir com a consciência tranquila pela primeira vez em anos. Era engraçado perceber como a queda deles estava sendo silenciosa. Ninguém imaginava o que estava por vir. Mas eu sabia. Eu tinha planejado cada passo, cada consequência, com o cuidado de quem conhece o gosto do desprezo e decidiu transformá-lo em veneno. Lucas foi o primeiro a sentir a vergonha pública. A notícia sobre sua demissão vazou. Ele tentou disfarçar, disse que estava mudando de carreira, mas as fofocas se espalharam. Amigos em comum, ex-colegas de escola, até vizinhos começaram a comentar. A máscara do filho perfeito estava se desfazendo. Minha mãe tentou sustentar a pose. Continuava frequentando os cultos, vestindo branco e pregando humildade, mas agora todos cochichavam nas entrelinhas. Alguém, não sei quem. Claro, deixou cópias de e-mails e comprovantes de transferências, embaixo da porta do templo. O escândalo veio como um furacão. Ela me ligou desesperada. A voz tremia. Você está por trás disso, não está? Eu? Claro que não, mãe. Eu sou só um fracassado, lembra? Fracassados não têm poder pra nada. Desliguei na cara dela.
Meu pai, por outro lado, reagiu com fúria. Me mandou um áudio de quase 5 minutos. Gritava, me chamava de ingrato, dizia que eu estava destruindo a própria família, que eles só queriam o meu bem, que tinham feito tudo por amor. Amor? Lembrei das vezes que ouvi ele dizer que eu era uma decepção ambulante. Das vezes que se referiu a mim como o erro que não deu para corrigir. Das vezes em que fiquei no meu quarto com a luz apagada, me perguntando o que tinha feito de tão errado para ser o filho invisível. Não, aquilo nunca foi amor. Foi controle, foi manipulação, foi crueldade disfarçada de criação. E a próxima etapa era justamente essa: expor o passado. Comecei a reunir fotos antigas, mensagens salvas, prints de conversas, áudios. Montei um dossiê de tudo que vivi. Desde os castigos absurdos por coisas pequenas, como quebrar um copo ou tirar nota 8.5, até as vezes que me forçaram a desistir de sonhos porque não eram para alguém como eu. Montei um perfil anônimo nas redes sociais. Contei minha história. Cada trecho, cada detalhe. Deixei claro que não buscava piedade, mas sim justiça. A publicação viralizou. Muita gente que nos conhecia de longe ficou chocada. Alguns até me mandaram mensagens pedindo desculpas por acreditarem na farsa da família perfeita. O nome deles começou a se manchar. Meus pais perderam credibilidade em todos os círculos sociais. A empresa do meu pai foi alvo de investigações sérias. Ele perdeu contratos, parcerias e teve que vender um dos carros de luxo. E Lucas afundava cada vez mais. Ele tentou uma volta por cima, criando um canal no YouTube para contar sua versão da história. Mas a internet não perdoa. Os comentários eram impiedosos. As visualizações eram risos disfarçados de curiosidade mórbida. Por mais que eu estivesse vingando tudo que me fizeram, havia algo dentro de mim que ainda doía. Um nó antigo, formado pela esperança que um dia eu tive de ser amado por eles. De ser reconhecido, valorizado. Mas eu tinha que sufocar esse nó. Porque me render a ele era como voltar ao passado e implorar novamente por migalhas. Não. Agora era eu quem decidia as regras. E por isso comecei a mexer com o que eles mais valorizavam: o sobrenome. Meu pai sempre foi obcecado com reputação. Fez questão de manter o nome da família limpo, mesmo que por baixo disso houvesse podridão. Então eu tratei de registrar um novo empreendimento usando exatamente o sobrenome dele. Mas com um propósito: ajudar jovens que sofreram abusos psicológicos da própria família. Comecei a dar entrevistas, participei de podcasts, escrevi artigos, tudo com meu nome completo. Cada palavra exposta era um espelho do que eles realmente eram. E um aviso de que nunca mais me calariam. Meus pais, claro, surtaram. Enviaram uma carta formal pedindo que eu parasse. Disseram que eu estava denegrindo a família, que era exagero, que estavam dispostos a conversar, resolver tudo em paz. Eu ri. Eles queriam paz agora? Depois de anos me esmagando, me silenciando, me fazendo sentir menos do que lixo? Paz para eles seria o esquecimento. Mas eu nunca mais esqueceria. Nem deixaria que eles esquecessem. O que começou como uma exposição se transformou em uma avalanche. E eu estava disposto a ver cada pedra rolar morro abaixo até que tudo fosse engolido. A reputação, o orgulho, o controle. Tudo aquilo que sustentava a pose dos meus pais estava ruindo. A última etapa da minha vingança exigia calma e precisão. Eles ainda moravam naquela mesma casa enorme que sempre fizeram questão de me lembrar que nunca seria minha. Era o símbolo do sucesso deles, da família ideal que ostentavam para o mundo enquanto me empurravam para o fundo do poço. Então eu mexi onde mais doía, no conforto. Descobri que meu pai estava endividado até o pescoço. A empresa ia mal, mas ele escondia isso de todos. Pegava empréstimos no nome da minha mãe, usava o nome do Lucas como fiador, tudo para tentar manter o castelo de areia de pé. Eu, por outro lado, tinha contatos. Um velho colega que trabalhava na corretora, por onde passaram as últimas transações, deles me passou os documentos, que provavam que estavam à beira da falência. Bastava um empurrão, e eu empurrei. Enviei os arquivos para os credores. Fiz questão de incluir uma denúncia anônima sobre movimentações suspeitas e uso indevido de dados de terceiros. O processo foi aberto. Os bens foram bloqueados. A casa colocada à venda judicial. O silêncio da casa deles ecoava em mim como música. Lucas tentou pedir ajuda. Primeiro de forma disfarçada, depois escancarada. Mandou mensagem dizendo que, como irmãos, devíamos nos ajudar. Que não era justo acabar com tudo por mágoas antigas. Mágoas? Eu respondi com apenas uma frase. Não é mágoa. É justiça atrasada. Depois bloqueei. A última vez que vi minha mãe, ela estava na frente da casa, observando os homens da mudança embalarem o que restava. O salto alto dela afundava na grama. O cabelo bem penteado já não escondia o cansaço no rosto. Ela me viu de longe no carro, parado, e chorou.
Mas não era um choro de arrependimento. Era de vergonha, de medo, de perda. Eu não desci. Meu pai, que tanto se gabava da própria força, sofreu um infarto leve semanas depois. Foi internado e saiu com recomendações de repouso e uma lista de remédios que não podia mais pagar. O homem que dizia que eu nunca seria nada agora mal conseguia andar sem ajuda. Eles foram viver de favor na casa de um parente distante. Um quarto pequeno, sem luxo, sem empregados, sem o trono que ergueram às custas do meu sofrimento. E o Lucas? Bom, ele sumiu das redes sociais. Disseram que se mudou para longe, tentando recomeçar. Eu desejei sorte, mas não esqueci. Durante todo esse tempo nunca me senti culpado. Porque não foi crueldade, foi consequência. Anos de humilhação, de insultos, de comparações cruéis, de ser chamado de peso morto, de vergonha da família, de ouvir que o Lucas era o orgulho, o exemplo, enquanto eu era o que deu errado. Eles criaram essa guerra. Só não contavam que o soldado que chutaram para fora do campo voltaria armado. Hoje eu vivo em paz. Com meu trabalho, meu reconhecimento, meu nome limpo. Aquele mesmo que eles diziam que nunca valeria nada. Eu ajudo pessoas que passaram pelo mesmo, escuto histórias parecidas, ofereço apoio, dou voz a quem sempre foi silenciado. E toda vez que alguém me pergunta o que me motivou a lutar tanto, eu sorrio e respondo. Foi o desprezo. O desprezo que um dia quase me matou, mas que agora me fez renascer. Porque no fim a vingança não foi apenas destruir quem me destruiu, foi me reconstruir diante dos olhos deles. E isso foi a vitória mais doce de todas.